Vamos à palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5, versículo 16 em diante. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo com o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Somente até aí, os irmãos podem se assentar. Vamos meditar nesta palavra e deixar que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Deus sempre tem uma palavra para nós. O primeiro versículo fala, que nós lemos, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, porque antes também eles conheciam a Jesus Cristo segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. O texto que acabamos de ler vai falar da reconciliação. Isaías, no capítulo 59, o capítulo 1 e o 2 diz que as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem os teus ouvidos agravados para que não possa ouvir a oração do teu povo. Mas o versículo 2 diz: mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e entre Deus. O que separa o homem de Deus, o que põe divisão, o que põe separação, o que deixa o homem longe de Deus é o seu pecado. Porque Deus, um dos seus maiores atributos que tem é justiça. E Deus, como sendo Deus justo, e Deus, como sendo Deus santo, poderoso, maravilhoso, Ele não suporta pecado, Ele não aceita pecado, Ele não aceita as atrocidades que nós vemos por aí. Ele ama o pecador, Ele ama a sua criação, Ele ama, Ele diz que tudo que Ele fez é muito bom. A Bíblia diz que em 6 dias Deus fez o homem, Deus fez a terra, Deus fez o planeta, e no 7º dia Ele descansou, e Ele diz que tudo que Ele fez era bom. Ele ama a criação, Ele ama a obra das suas mãos, Ele ama o homem, Ele amou Adão, Ele amou a Eva, Ele amou o próprio Caim antes de matar o seu irmão. A Bíblia diz que Satanás encheu o coração de Caim, e Deus ele chamou Caim, o que você vai fazer? O seu coração está cheio de ódio e rancor. Escuta a minha voz nesse momento. Ainda há tempo de você escolher o bem. Escolhe, pois, o bem para que viva. O Espírito Santo está sempre nos alertando acerca do pecado, o quanto o pecado é prejudicial à nossa vida, à vida da igreja, à vida desse mundo. Portanto, Deus odeia o pecado, mas a Bíblia diz que por seu Filho Jesus Cristo, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira que não tem como explicar. Por isso que diz de tal maneira, não tem como explicar o grande amor de Deus pela humanidade. Uma criação que já estava perdida em seus pecados, um povo que já estava perdido na violência, um povo que já estava perdido e condenado ao inferno, um povo que já não tinha mais jeito, uma criação que havia se corrompido, não por causa de Deus,
causa do homem. Deus deu ao homem um livre-arbítrio. Ele não fez eu e você como marionetes, como robôs programados para fazer a sua vontade. Ele nos deu o direito de escolha. Ele nos deu o direito de nós estarmos aqui nesta noite e escolher o melhor lugar para estar, que é a casa do Senhor. Ele nos deu o direito de nós escolhermos estar na presença dEle, com tantas coisas que estão aí no mundo, com tantas distrações, com tantas coisas para alimentar a sua carne, para te dar alegria na carne, no corpo, na sua alma, e você escolheu nesta noite estar na presença de Deus, porque a presença de Deus ela é sempre melhor. O que o mundo oferece pode alimentar a sua carne, o que o mundo oferece pode alimentar a sua alegria por alguns segundos, mas o que você está alimentando aqui nesta noite alimenta a sua alma, nutre a sua vida espiritual, cuida da sua saúde espiritual, porque mais importante do teu corpo, do que a carne, é a sua alma, é o seu espírito. A Bíblia diz que o homem a carne vai voltar para o pó, mas o espírito volta para Deus que o deu. E é importante cuidarmos do nosso corpo, é importante cuidarmos da nossa alma, é importante cuidarmos da nossa vida espiritual. Jesus disse no deserto, quando foi tentado por Satanás: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos alimentarmos da palavra de Deus, nós precisamos beber da água da vida para alimentar a nossa sede, porque a água que está no mundo, a água que tem nesse mundo, ela deixa a gente com sede novamente, ela não sacia, ela não resolve os nossos problemas, ela não resolve a nossa situação, mas a água, a fonte da vida que é Cristo, ela sacia a nossa sede, ela sacia a nossa alma, ela nos dá alegria na alma para poder estarmos aqui nesta noite e adorarmos a Ele em espírito e em verdade. E o apóstolo Paulo vai escrever esta carta aos Coríntios dizendo: agora não conhecemos uns aos outros mais segundo a carne, nós agora somos seres espirituais. O apóstolo Paulo já ensinou sobre isso, que na casa de Deus há homens espirituais e existem homens carnais também. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, na igreja de Laodiceia, ele fala de 3 categorias de crente: o crente morno, o crente frio e o crente morno, frio e o quente. O crente frio, o frio é aquele que quer nada com Deus, já não liga para as coisas de Deus, já não tem compromisso com as coisas de Deus. É o crente carnal, como o apóstolo Paulo fala, é o homem carnal, é o homem natural, não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Não adianta você pegar a Bíblia e ler capa a capa, se não buscar a direção do Espírito de Deus, porque é o Espírito Santo que vai nos ensinar o que a palavra diz, é o Espírito Santo que vai nos guiar. O salmista, no capítulo 119 de Salmo, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para os meus caminhos. O Salmo 119, no versículo 19 diz: peregrino sou nessa terra, nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ainda diz que aquele que espera em Deus somente para esta vida é o mais miserável de todos os homens. Nós precisamos olhar para a eternidade, precisamos entender que nós não somos carnais, mas nós somos espirituais. Nós ainda não chegamos em casa, estamos aqui de passagem, estamos peregrinando nesta terra. Há um lugar preparado no céu para nós. O Senhor Jesus diz: eu preciso ir, porque se eu não for, eu não virei novamente. Irei nos preparar um lugar para onde eu estiver, estejais vós também. E Ele foi nos preparar este lugar. É um lugar onde seres espirituais estarão. Somos espirituais porque Jesus veio na carne e todos reconheceram que Ele estava na carne. O apóstolo João, no capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou melhor, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. O Verbo de Deus era Jesus Cristo.
Ele era desde a eternidade. Ele já existia antes dos tempos. Ele já existia antes das contagens dos dias, dos anos. E a Bíblia diz que no céu, a palavra de Deus, a palavra viva, o pão vivo que desceu do céu se fez carne. Ele se desfez de toda a sua glória, de todo o seu poder, e fez menor que os anjos. Ele se fez homem. E aí veio aqui para poder levar sobre si os nossos pecados, como foi lido aqui em Isaías 53. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele na cruz do Calvário. Ele veio pagar as nossas iniquidades, porque Deus não passou por cima do nosso pecado, mas haveria de fazer justiça. E o próprio Jesus, enviado de Deus, veio fazer justiça a nós. Ele veio justificar o meu nome e o seu nome. Ele veio para te chamar de justo em Cristo Jesus. O versículo 17 diz: porque assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, se você está nele, está na palavra dele, se você tem comunhão com ele, se você é batizado com o Espírito Santo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, o batismo de fogo, se você foi batizado nas águas, aquele batismo simboliza morte para o mundo e vida para Cristo. Quantos quebraram a aliança do batismo? A basura e a calamar. Quando eu me lembro do batismo, nós prometemos lá, naquele dia, jamais abandonar a cruz. Nós prometemos naquele dia jamais abandonarmos o Senhor. Nós prometemos naquele dia morrer para esse mundo e viver para Cristo. Nós prometemos naquele dia ter vida nova e viver para o Senhor. E quantos quebraram esta aliança? Quantos já nem se lembra mais do dia que nasceu de novo? Quantos já não se lembra mais da nova vida que Deus deu? Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo se você quiser entrar no reino de Deus. Jesus nos deu o privilégio de nascer de novo. Não tínhamos condições, não tínhamos graça. O véu do templo estava fechado, não tínhamos acesso ao Santo dos Santos. Somente o profeta, os sacerdotes e os reis é que podia sentir a presença do Espírito Santo. E Jesus, lá na cruz do Calvário, abriu o véu de cima para baixo. Ele reconciliou eu e você com Cristo. Ele nos reconciliou com a graça. Ele nos trouxe de volta aquela comunhão que Adão tinha no passado com Deus, que todas as vezes Deus descia no jardim para conversar com Adão, que todas as vezes Deus descia no jardim para se relacionar com Adão, para ter comunhão com Adão. Jesus nos reconciliou novamente, e nós estamos aqui nesta noite para termos comunhão com o Senhor. Nós estamos aqui nesta noite para abrir a nossa boca e contar para Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades. Nós estamos aqui nesta noite para entregar para Ele aquilo que nós não podemos resolver, porque Ele resolve. Amém, Jesus, aleluia. Deus é Deus do céu, mas Ele é Deus aqui na terra também. O Espírito Santo é Deus aqui na terra, e Ele está em você aqui nesta noite. É por isso que o apóstolo Paulo diz a ninguém: reconheceis o Pai. Jesus, quando vai escrever uma carta às igrejas do Apocalipse, da Ásia, ele fala: João, escreve ao anjo da igreja. Olha como que Jesus trata os pastores. Jesus chama de anjo da igreja. Eu sou aquele